em Apocalipse, no capítulo de número 2. Todos acharam? Apocalipse 2, versículo 1. Eu ia falar de Esmirna, mas Deus falou, não, quero Éfeso hoje, então eu vou obedecer a voz do Senhor. Já tinha preparado aqui alguma coisa, mas eu vou falar sobre a igreja de Éfeso. Todos acharam? Capítulo 2 de Apocalipse diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu achaste mentirosos. Sofres e tem paciência. Trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento maravilhoso, Deus. Eu não sei o dia nem a hora, talvez possa ser hoje o dia do arrebatamento, mas quero te agradecer já por esse momento maravilhoso da tua igreja na face da terra, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelos frutos do teu Espírito sobre nossas vidas. Te agradecemos pelo sacrifício naquela cruz do Calvário. Se não fosse o teu sacrifício, não estaríamos aqui, Senhor. Porque acreditamos que o Cristo que morreu foi o mesmo que ressuscitou. Por isso te louvamos, te adoramos, Senhor, porque tu nos abriu um novo e vivo caminho. A ti a honra, a glória, o louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar, amados. Bom, a igreja que João escreve em Apocalipse para a igreja de Éfeso. Era uma igreja que todos nós sabemos que era uma igreja que havia uma idolatria cirandando aquela igreja. Cultuava-se a Diana dos Efésios. Era um local também onde os mercadores iam para vender, para desfrutar ali do seu ganha-pão. E essa igreja, ela me chama a atenção que ela tem muito a ver com a característica da igreja moderna. E algumas coisas muito importantes aqui eu quero tratar conosco aqui nesta noite. Logo no primeiro versículo, ela é endossada ao anjo da igreja, que representa a própria igreja. Diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu aprendo uma coisa aqui, às vezes nós falamos assim, olha, eu posso cultuar a Deus em casa. Quem já nunca ouviu alguém falar isso? Eu posso cultuar Deus em casa, eu não preciso de igreja não. Mas nós vemos aqui, aquele que está falando, ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está na igreja. Ele não está fora da igreja, está na igreja. E aqui é a igreja mesmo, no sentido parede. Mas ele está lá, no meio da igreja. E no segundo ponto, conheço as tuas obras. Nós vemos aqui um Deus onisciente, um Deus conhecedor de todas as coisas. Eu posso não conhecer tudo em mim, mas Deus conhece. Eu posso até cair no alto engano de dizer assim, não, eu sou isso, e Deus dizer, não, tu não é isso. Então, a gente precisa entender que quando o Senhor nos chama, Ele vai querer o aperfeiçoamento. Ele entra na igreja de Éfeso para aperfeiçoar essa igreja. Ele não entra para aniquilar a igreja, muito pelo contrário, ele entra para aperfeiçoar a igreja.
Ele avalia. Olha, irmãos, uma coisa que Deus faz, Ele nos avalia. Aí você fala assim, pastor, tem algum versículo que corrobora com isso que o senhor está falando? Tem lá em Gênesis, não é bom que o homem viva só. Deus avaliou. Deus olhou para o homem e falou, não é bom que ele viva só. Quando Deus diz assim, olha, eu esquadrinho e provo o coração do homem, Deus está avaliando o coração do homem. Os sentimentos, a intenção do coração do homem, Deus conhece. E aqui, irmãos, é uma coisa tão tremenda que o Senhor vai dizer, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Deus traz um elogio significativo para essa igreja. Ó, tu é uma igreja que trabalha, tu é uma igreja que produz obra. Então isso deve ter ficado muito bom para o coração da igreja receber aquilo. Poxa, Deus está me elogiando, né? Poxa, Ele conhece meu trabalho, Ele conhece a minha obra, sabe que eu sou uma pessoa produtiva no reino, né? E agora, e a tua paciência? Olha, então Deus está muito alegre comigo, gente. Ele sabe que eu sou uma pessoa paciente, eu não sou imediatista. Eu não sou uma pessoa que quebro o processo, eu obedeço o processo porque eu tenho paciência. E nessa paciência, ela foi construída através de tribulação, porque quem quer ser paciente passa por tribulação. Se você quer ter paciência, lembre-se que Deus vai lhe enviar algum grau de dificuldade para você exercer a tua paciência. Então Deus avalia também a paciência, e que não pode sofrer os maus. Olha como essa igreja, aos olhos de Deus, aqui é uma igreja que está muito bem colocada, não é? E puseste às provas os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Então, essa igreja era uma igreja que conhecia a palavra, era uma igreja que tinha conhecimento de Cristo, era uma igreja que colocava à prova aqueles que se diziam ser e não eram. Agora para o verso 3. E sofres, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te achaste, e não cansaste. Uma coisa, qual é a igreja que não sofre hoje na face da terra, irmão? Qual é a igreja? Eu estou falando nós, igreja. Nós sofremos perseguições, tribulações, sofremos no mundo espiritual, retaliações, sofremos, não é isso? Se você está isento disso, meu irmão, então você já foi e não sabe. Que nós estamos aqui nessa terra. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e nele nós somos mais do que vencedores. E aqui, irmãos, quando ele diz, e sofrestes, né, ou sofre, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Olha, que igreja, na ótica de Deus boa, né? Você não cansa, você está ali, ó, todo dia. Aí tem que tomar cuidado com um detalhe, irmãos, porque Deus viu o que eu não vi, o que você não viu. A gente tem que ter cuidado com a religiosidade, com o ativismo religioso. Trabalhar demais, não, eu tenho que trabalhar porque o pastor está lá, se eu não for, o pastor vai achar mal. Isso é ativismo religioso. A gente tem que tomar cuidado com o ativismo religioso. E o Senhor, no verso 4, ele vai pontuar algo muito importante. Ele diz assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha, essa igreja tinha tudo, mas não tinha o primeiro amor. E era o que mais, na ótica de Deus, era o que ela mais estava necessitando, o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? Aquele fogo. O primeiro amor é ter prazer em Deus, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. O primeiro amor, você é igreja, não só dentro do templo. O primeiro amor, você se preocupa com almas. O primeiro amor, você é impulsionado pelo Espírito de Deus a visitar. O primeiro amor tem comunhão, tem amor, tem o fogo do Espírito aquecendo nossos corações. É o primeiro amor. Primeiro amor, você não pode perder o primeiro amor, porque senão tu vai ficar um crente mecânico. Sabe o que é crente mecânico? É aquele crente formal.
é o crente que parece um robô. O crente robô. Não tinha aquela brincadeira quando a gente era pequeno, eu não sei se o Mateus, o Anissa, eu não sei se brincava, mas eu acredito que o Luiz Antônio brincou. Médico, na boca não vou, tudo que o mestre mandar, faremos todos. Se não fizer, levaremos boa. Era assim. Chegou a brincar disso? E aí todas as crianças, né? Aí a gente obedecia. Por quê? Porque era uma coisa mecânica. Não é isso? Era uma coisa mecânica. Você quer ver o que é coisa mecânica? Irmão, vamos bater palma. E todo mundo bate palma. Por que bater palma? Agora todo mundo de pé, e todo mundo tem que ficar de pé. Agora todo mundo senta, todo mundo tem que sentar. Por quê? Isso é coisa mecânica. Quando é do Espírito, você sente prazer em levantar. Eu posso estar muito cansado vindo do trabalho e não quero sentar. Isso é pecado? Não, não é pecado. Então Deus conhece o coração do crente. Eu posso estar com uma dor no joelho, eu vou ter que orar de joelho, irmão. Onde está escrito isso? Que eu sou obrigado a orar de joelho. Eu posso deitar na minha cama e falar com Deus tremendamente deitado, mas eu também posso me curvar e falar com Deus tremendamente. É que a gente cria uma coisa para tentar agradar a Deus. Deus não precisa de agradador, Deus precisa de adorador. Deus precisa de adorador, irmão. Você entendeu isso? E Ele busca os verdadeiros adoradores. Ele sabia que nessa igreja aqui, apesar do grau de dificuldades que essa igreja estava vivendo, mas ele sabia que aqui tinha adorador. Ele sabia que essa igreja tinha rompido o vínculo do primeiro amor, mas ele dá, sabe o que? A massa do bolo. Fala assim, faz isso. Deus não deixa os servos dele perdidos. Ele sempre vai falar conosco, onde nós precisamos voltar ao ponto de partida, não é isso? Quem via aquelas corridas das Olimpíadas, 1, 2, 3 passos, entregava o bastão, outro pegava. Aquele que caía, ficava desesperado, tinha que pegar o bastão e correr de novo. Então a gente sempre está passando. E aqui, irmãos, o que o Senhor fala para essa igreja, Ele diz, tem um porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Isso é uma coisa muito grave, porque Ele diz, tenho porém contra ti. E a gente tem que às vezes fazer uma avaliação nossa. Por isso que Paulo fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nossa avaliação, como eu estou. É isso mesmo, Deus? O que está faltando em mim? Na caminhada, o que me faltou na caminhada? Não é isso? Quando o profeta diz, aviva, ó Senhor, tua obra no meio dos anos e notifica-nos, ele está dizendo que o avivamento, porque chega no meio da caminhada, você pode desanimar. Chega no meio da caminhada, você pode ficar meio sem gás. E aí ele pede um avivamento no meio dos anos, porque você ainda tem uma boa parte para caminhar. Você ainda tem uma outra parte para concluir. Então, eu preciso voltar ao primeiro amor, lembrar disso. Lembra-te, aí no verso 5, lembra-te, pois de onde caíste. Mas ele não era bom? Ele não trabalhava? Deus está vendo que ele estava caído. Você sabe o que é isso? Usar verniz. Meu Deus, a gente não pode usar verniz, irmãos. Eu já falei aqui sobre essa palavra, ser sincero, é Cíceros, sem cera. Não podemos usar cera, ser sincero. Falar o que realmente eu estou vivendo, eu estou com dor emocional, não estou bem. E eu falo às vezes com os irmãos, olha, se você não estiver bem, fala, você não está bem. Como é que você não está bem e você vai dizer para o outro, a paz do Senhor, e tentar dar um sorriso forçado? Você não está bem. E você precisa de tratamento de Deus nessa hora. Você entrar no teu quarto, entrar em secreto com Deus e falar, Senhor, eu não estou bem. Tem alguma coisa que está faltando em mim, Senhor. Do teu Espírito, Senhor. Senhor, o que precisa ser mudado em mim? Revela-me, Senhor.
Porque Deus quer se revelar a nós através da sua palavra. Mas eu preciso também convidá-lo para fazer parte disso. E aqui no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Sabe, na nossa trajetória, se nós não tivermos o cuidado de olharmos para o retrovisor, a gente vai passar a vida e não vamos lembrar das nossas quedas. E devemos olhar aqui o retrovisor, lembrar do processo da minha queda, de onde eu caí, e arrepende-te. E esse arrependimento não é só um arrependimento, dizer, Deus, eu me arrependo que eu caí. Não. Esse arrependimento, eu tenho que não rasgar minhas vestes, mas rasgar o meu coração para Deus. Copiosamente falar para Ele, Senhor, contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Senhor, lava-me, Deus. Purifica-me, Senhor. Ó Deus, torna-me dar a alegria da salvação. Porque Deus tinha avaliado essa igreja. E esse era o processo do Senhor restaurar esta igreja. Ele estava dizendo, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. O arrependimento é necessário, meu querido. Sabe por que a gente vai ficar levando um cristianismo barato, irmãos? E o nosso cristianismo não foi barato. Pedro diz que nós fomos comprados por bom preço. Preço de sangue. Foi um preço muito alto. Então eu devo me lembrar, me arrepender e praticar as primeiras obras. Volta lá no começo. A Janaína é professora, a Hélia também deu aula. É uma professora parada, mas é uma professora. E aí quando pega um aluno que não está entendendo, você volta com ele, não é isso? Olha, aqui ó, onde você errou, volta lá, para ensinar ele, para ele conseguir romper aquele processo. Então, voltar quer dizer assim, volta lá, meu irmão. Aonde você errou, arrepende-te. Né? E esse arrependimento, ele tem que vir da alma mesmo. Nos arrependermos para Deus, para que Ele possa sarar a nossa ferida. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei. Ó, ele está falando que é brevemente, a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que era o castiçal? Era o candelabro, né? Aquela que iluminava ali, ficava as lamparinas acesas, que iluminava. E Deus está dizendo, olha, eu vou tirar o brilho. Imagina bem o brilho da vida de um crente sendo removido. Eu vou tirar o castiçal, porque a haste principal ali, aquela que ficava mais alta, aquilo simbolizava Jesus Cristo. As outras era a igreja que ficava em volta da principal. Deus está dizendo, eu vou tirar o brilho. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deus agora volta a falar para esta igreja, novamente mais qualidade. Eles se introduziam na igreja sorrateiramente para misturar, fazer um evangelho híbrido, um evangelho sem sacrifício, sem cruz. E agora no verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. De entrar numa igreja, a gente pode louvar a Deus, a gente pode participar do momento até da palavra, mas eu posso sair daqui do mesmo jeito que eu entrei, porque eu não quero receber. E Deus está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer,
Lembre-se, você está numa corrida, você está num campo de batalha. Evangelho, nós não podemos romantizar o Evangelho. É coisa fácil, é coisa simples demais. Viver uma vida de crente, olha, não tem problema. Não, meu irmão. Ao que vencer a batalha do dia a dia, ao que vencer a batalha no mundo espiritual, ao que vencer fechar a boca, ao que vencer fechar os olhos, ao que vencer tapar os ouvidos quando palavras obscenas, principalmente na área de trabalho, vêm, e a gente sabe que isso acontece, né? Ao que vencer as tentações que são todo dia lançada, todo dia o pecado ele vai tentar cirandar, todo dia, ao que vencer, meu irmão. A igreja precisa ser vencedora, não é uma igreja derrotada. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Árvore. O Senhor tem algo reservado para a igreja, irmãos. Aleluias. Que está no meio do paraíso de Deus. Eu quero somente fazer menção do verso de número 5, mais uma vez. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. Busca lá no teu HD. Ah, pastor, mas eu não caí nada não. Aquele que está em pé, cuide. Então, cuide. Lembra-te e tenha cuidado para você não cair. E arrepende-te. Se porventura caiu por palavra, por pensamentos, ou até por gesto ou atitude, lembra-te. Nós devemos colocar isso no nosso coração, fazer uma retrospectiva e nos lembrar e nos arrepender, e pratica as primeiras obras. Aquela obra quando você se converte, que o Espírito Santo começa a habitar, que você é doido para evangelizar, que você é doido para orar, que você é doido para visitar, que você não fica parado, né? Você fica agitado querendo fazer a obra de Deus. Se você pudesse, você lançava uma rede e trazia todas as pessoas para dentro da casa de Deus. Esse é o primeiro amor. Nós não podemos apagar essa chama. Sabe o que apaga essa chama, irmãos? É a frieza espiritual que acontece. Sabe o que acontece? É quando nós não identificamos, não partilhamos com Deus, não falamos para Deus, e não reconhecemos que somos pó, e para o pó voltaremos um dia. Vamos ficar de pé, igreja.